dele. Senhor, toma ele nas tuas mãos. Pai amado, que essa palavra venha do coração de Deus para os nossos corações. Para que nós possamos ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Pai querido, seja conosco, Pai. Nessas vezes que te pedimos e te agradecemos. A Senhor da igreja. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Seja a noite escurecerá, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor, nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Sua paz é real, teu amor usarei, eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha se a noite escurecerá, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia, amém. Glorificado é o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Conforme foi lido na palavra introdutória, se encontra no 25 que escreveu Mateus, capítulo 27, verso 11 a 26. O irmão só acompanha. E Jesus, apresentando ao governador, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilato: Não ouves quantos testificam contra ti? E nem uma palavra respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás, porquanto estavam eles reunidos. Disse-lhe Pilato: Qual querem que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres em questão desse justo, porque um sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois querem-vos que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilato: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. E o governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo:
estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Poder sentar? Só Deus. Hoje estamos aqui na ceia do Senhor, trazendo em memória a sua morte há mais ou menos 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos ter a salvação. E aqui Jesus estava diante de um governador chamado Pôncio Pilatos e num tribunal. Um homem justo, íntegro, estava sendo julgado nessa corte. Um homem que nada fez de mal, muito pelo contrário, veio aqui na sua forma humana, libertou, perdoou pecados, salvou, estava diante de um tribunal ao qual o governador Pilatos estava ali. E ali estavam os sacerdotes, anciões, príncipes, estimulando aquele povo para que condenasse ao Senhor Jesus, insistindo na condenação de Jesus Cristo, um homem que não tinha pecado e agora estava diante de um tribunal. Tudo porque lá no jardim de Éden, Adão recebeu uma missão. Adão podia comer de qualquer fruto daquela árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente essa que Eva, comendo, após comer, deu para seu marido, o esposo Adão, e aí seus olhos foram abertos. Entrou o pecado no mundo, e através desse pecado veio repercutindo essa situação. Deus não fez o homem para pecar, mas o homem cedeu a essa situação. Uma situação que depois Deus teve que enviar seu Filho Jesus Cristo para consertar aquele erro que Adão fez lá no começo com Eva em Gênesis. Jesus Cristo, que não tinha nada a ver com o meu, com o teu, com os nossos pecados, estava sendo julgado para nos defender, para que nós pudéssemos estar aqui hoje glorificando, exaltando o seu nome,
para termos a salvação, para um dia morarmos com Ele na eternidade. Muitas das vezes, lá no começo de nossa vida, muitas das vezes fazemos coisas que vêm repercutir mais tarde. E, mediante a misericórdia do Senhor, só Ele para resolver essa situação. Senhor Jesus carregando aquela cruz pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Um homem que nada fez, um homem íntegro, mas por causa de um erro, Deus o enviou para resolver essa situação. Agora nós vemos como é o amor de Deus pela humanidade. João 3,16, um capítulo e um versículo muito conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ainda não tinha sido crucificado, estava sendo julgado, mas ali já estava sendo julgado pelos nossos atos. Mas a misericórdia de Deus é tão infinita. Ele estava pagando o preço daquilo que Adão cometeu, e por Adão pecar, todos nós herdamos a natureza humana. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Mas Jesus veio aqui em forma humana para mostrar que Ele nos redime, que Ele nos ama, pagar o preço para que nós pudéssemos estar aqui, glorificando o nome dEle, para que nós tenhamos uma morada no céu e tenhamos a salvação da nossa alma. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E nós escolhemos como Maria a melhor parte, porque nós cremos, nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para obedecer a sua palavra e dar crédito à sua voz, e não fazer como Adão fez. O negócio é a obediência à palavra. Se Adão tivesse obedecido, a história seria diferente. E assim é com cada um de nós até hoje. A obediência à palavra. Hoje nós estamos aqui num cerimonial, celebrando a Santa Ceia do Senhor, em que muitos já não valorizam mais esse ato de celebração, de adoração, para que nós não venhamos cair no esquecimento do que o Senhor fez por nós. Uma vez no mês nós temos o simbolismo desse pão, que é o corpo de Cristo, e dentro do cálice, esse suco de uva, que simboliza o seu sangue, que foi vertido por cada um de nós na cruz do Calvário, que nós somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. É no nome de Jesus e no seu sangue é que nossa vitória é garantida. Aleluia! Somente uma gota do sangue de Jesus Cristo derramado em nossas vidas
para a remissão de todos os nossos pecados. E se nós cremos, estamos salvos. Se confessarmos com nossos lábios e de coração, nós temos a salvação. Jesus fez tanto por nós, e só exige que nós se arrependemos de todos os nossos pecados, cremos de coração e o aceitamos como o único e eterno Salvador, porque Ele morreu sim, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está aqui entre nós. Aleluia! Por isso que nós glorificamos e exaltamos o nome dEle, porque Ele ressuscitou, Ele não está morto, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está entre nós. Todos os dias, Ele diz, até a consumação do século. Nós não estamos órfãos, nós estamos na presença. Quanto gostariam de estar aqui nessa noite e não tem mais força para estar? A Bíblia diz como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Olha, que Noé entrou com a sua família na arca e não voltaram. A Bíblia diz, Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A porta está aberta. E aqui tem um grupo de irmãos e irmãs que estão buscando, porque sabem que Ele está entre nós, que Ele está vivo, que Ele já ressuscitou, e nós estamos invocando o Seu nome, porque nós somos salvos. Ele nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o Seu precioso sangue, puro, carmesim, aleluia, pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar aqui, e muitos já deixaram. A Sua presença. Muitos botaram a mão no arado, voltaram, retrocederam. Mas ainda tem um grupo que clama, que confia, que tem fé, que tem convicção de que um dia vamos morar no céu. Ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito. Nós não estamos órfãos. Na hora que mais precisamos, clamamos, oramos ao Senhor, ou em pé, ou de joelho. Mas nós estamos invocando o Seu nome porque cremos na Sua promessa. O que Ele fez não foi em vão. Não foi com prata, não foi com ouro, mas com Ele, Seu precioso sangue. E nos selaste com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Tudo isso porque aquele povo queria crucificá-lo. E as autoridades estavam ali, os sacerdotes, príncipes, o invejando, porque muitas das vezes essas autoridades tinham um poder, até financeiro, um poder elevado, mas eles não tinham o que Jesus tinha. Que era o poder, algo que o ser humano sem a presença não pode fazer. E Jesus estava ali cumprindo seu ministério, libertando, trabalhando, salvando, curando, como continua até hoje. Por isso estava no tribunal, sem nada a ter feito. E veio a inveja. Os invejaram, porque o povo parava, a multidão seguia o Senhor Jesus para ouvir a Sua palavra, porque Ele falava com autoridade, cheio do Espírito Santo.
era diferente do ser humano. Aqueles homens poderiam até ter uma palavra boa, mas não tinha unção, não tinha o Espírito. Mas Jesus era diferente. Ele instruía, ele ensinava com autoridade, com poder. Ele se revelava e muitos criam nele. Mas muitos também não aceitaram. É como hoje, nós estamos aqui pregando a palavra, falando do Evangelho, levando a palavra, e muitos não creem. Muitos até bem, mas não se firmam, porque não abre a porta do seu coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, a light é. Muitos fazem pacto com o inimigo, até mesmo se corta para dar seu próprio sangue. Jesus não existe nada disso da gente, muito pelo contrário, Ele que verteu seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui. Olha a diferença. Como o inimigo faz, como o inimigo pisa no ser humano. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Mas Jesus não, o que Jesus dá é permanentemente. A palavra dele é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, espírito, da junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A light é fiel, ela penetra até a divisão da alma, das juntas, da medula. A light penetra até a divisão da alma, da junta e medula, e é apta para discernir o pensamento que você está pensando e a intenção do teu coração. Ela é viva. E o Senhor promete que Ele faz, não volta atrás. E é ela que nos dá essa força para nos alimentar, para nós termos sabedoria, para nós continuarmos firme e constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, Senhor. Vamos ter uma recompensa, mas temos que continuar caminhando. Eu falo isso para mim mesmo, que isso me incentiva mais a ficar firme, porque no mundo terás aflição, mas tenha bom ânimo. O Senhor falou para Josué: tenha bom ânimo, Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, não olha para a direita nem para a esquerda, mas prossiga, ou seja, a minha parte. Eu tenho que fazer, qual é a minha parte? Confiar no Senhor, manter firmeza e prosseguir para o alvo que é Cristo, até a vida eterna. Por ser invejado, por fazer o bem, crucificado. Nós vemos que naquela época, anualmente, na festa judaica, que era a Páscoa, soltava-se um preso. E ali aquele salteador, que era Barrabás, já era de costume, diz assim a palavra do Senhor, fazia as coisas ilícitas e voltava. Preferimos soltar um salteador do que a Jesus Cristo. Como o pastor falou, quando Jesus entrou em Jerusalém, a mesma multidão que falava Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, uma hora está glorificando, era o mesmo que agora estava aqui querendo crucificar o Senhor. A gente vê como a misericórdia do Senhor Jesus é grande para cada um de nós. Ele não vê o que nós fazemos,
Basta nós arrependermos do nosso pecado e confiarmos. Quando nós nos arrependemos confiando, Ele está prestes a nos perdoar. A gente vê que o homem e a mulher falha, mas o Senhor não. Ele não muda, no Senhor não há sombra de variação. Aleluia! Pilatos queria até ajudar, porque Pilatos não via mal nenhum nesse homem, como governador. Mas a escolha era do povo, o povo que tinha escolhido. E resolveram crucificar Jesus. Pilatos então falou: eu lavo minha mão. Se o homem é inocente, eu lavo a minha mão. Deixo tudo aí com vocês. Nós vemos que esses homens, usados pelo inimigo, crucificaram a Jesus. Solta Barrabás, crucifica. Solta Barrabás, crucifica a Jesus. O governador falou: esse sangue não cai sobre vocês, que caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ainda foi mais além, não somente sobre eles, sobre os filhos também. É a maldição hereditária que muitas das vezes acompanha. Ser humano não satisfeito já está no erro daquele, aquele erro dele passa para as outras gerações. Que situação! Como é o ser humano? Além de ele estar errado, seus filhos vão nascer no erro. Se não aceitar Jesus, não intervir em coração, fica aquilo ali rodando. E o ser humano nem sabe por que está acontecendo isso ou aquilo. Mediante a aceitação de Jesus para quebrar essa maldição. Estava ali diante de um sangue inocente. E a maldição vinha sobre ele. E é por isso que muitas das vezes passa a maldição de geração para geração. Há necessário da gente intervir com oração para quebrar essa maldição. Para que a bênção de Deus seja cada um de nós. E aí nós vemos que depois da crucificação, mesmo assim, foram 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E um deles falou: desce daí, não é filho de Deus? Olha como é que o inimigo faz. Salve-te a ti mesmo. Mas Jesus, firme até o fim, ele tinha que cumprir a missão dele e não ia dar esse gosto para Satanás. Ele não desceu. E o outro salteador então falou: nós estamos aqui por causa do nosso erro. Estamos aqui porque erramos, temos que ser condenados mesmo. Esse homem nada fez. Olha como é o arrependimento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A diferença da pessoa que não se arrepende com a pessoa que se arrepende. O Senhor falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Oh, que maravilha! Assim será para nós. Nós continuarmos nessa caminhada, firme na presença. Vamos ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do século. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos continuar nessa caminhada, que o Senhor está vivo. Fazemos isso em memória do Senhor pelo sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Pastor José. Louvado o nome